Oi, hoje a gente vai mergulhar num tema eh, super interessante. Altas habilidades e superdotação, o ASD. Sim, um tema complexo, né? E a gente se baseou em bastante material para essa conversa. Exato, fontes variadas, desde AFIA, Neurosaber, Revista Educação, até tipo discussões na Academia do Autismo e até um vídeo que viralizou no TikTok. Uhum. E o objetivo aqui é tentar entender melhor, né? O que é ASD de fato. Isso. Quais são as características, os desafios e essa relação com a sensibilidade sensorial que às vezes confunde um pouco. Confunde com TEA, com TDAH. É importante clarear isso. E tem dados, né? A Mensa Brasil fala em uns 4.000 identificados aqui no país. Pois é, então vamos lá, vamos tentar desembrulhar isso juntos. Combinado. Por onde a gente começa? Talvez pela definição? Boa. Para começar, o que as fontes dizem sobre o que são altas habilidades ou superdotação? Tem uma definição mais antiga, lá do MEC de 94, Sim. Essa fala de desempenho notável, potencial elevado, em várias áreas, né? Intelectual, criativa, liderança. isso, artística, até psicomotora. Mas, sabe, algumas fontes trazem uma nuance, tipo a superdotação como algo mais neurobiológico de nascença. E as altas habilidades como capacidades mais específicas que podem ser desenvolvidas ao longo do tempo. É uma distinção interessante. É, ajuda a pensar. Mas você mencionou que não tem um consenso fechado, né? Exato, não tem. Algumas classificações até usam QI, sabe? Tipo a SDH de 121 a 130, superdotação acima de 130. Ah, o famoso QI. Mas isso é meio polêmico, né? Bastante. Muitas fontes criticam isso porque o QI não pega tudo. Talentos criativos, por exemplo, podem ficar de fora. Entendi. O teste de QI pode ser útil, mas não é a única resposta. De jeito nenhum. O importante mesmo é que, bom, desde 2013 está na LDB, na Lei da Educação, e desde 2015 as escolas têm que identificar e oferecer atendimento. Certo. E quando a gente olha para as características, o que mais aparece? O que define essa experiência na prática? Olha, tem pontos bem recorrentes. Aprendem muito rápido, isso é clássico, E aquele foco, quando se interessam por algo, mergulham fundo, né? totalmente. Uma capacidade de concentração impressionante no que lhes interessa. E a curiosidade. Insaciável, sempre perguntando, querendo saber mais. Isso. Pensamento criativo, original, muitas vezes fora da caixa. O vocabulário avançado para a idade também é comum. E o perfeccionismo, li bastante sobre isso. Ah, sim. Um perfeccionismo forte e uma sensibilidade tanto emocional quanto sensorial bem aguçada. Interessante essa questão sensorial, vamos voltar nela. E tem também a preferência por desafios, por complexidade. Sim, e por interagir com pessoas mais velhas, que acompanham o raciocínio deles. Faz sentido. E essas características todas, por mais positivas que pareçam, podem trazer desafios, né? Sem dúvida. É aí que entra o que as fontes chamam de desenvolvimento assíncrono. É tipo, Assíncrono, como assim? a parte intelectual pode estar super avançada, voando, mas o desenvolvimento social e emocional pode estar na média da idade ou às vezes até um pouco atrás. Nossa, imagina o conflito interno que isso gera. Exato. Cria um atrito, a pessoa sente que não se encaixa direito. E soma isso a um senso de justiça muito forte, uma moralidade elevada. Que, por um lado, é ótimo, mas, por outro, pode gerar frustração com o mundo, né? Precisamente. Conflitos internos e externos por não entenderem certas injustiças ou hipocrisias. Trazer no dia a dia. Bom, o isolamento social é um risco. Aquela sensação de ser diferente, de não ser compreendido. E na escola, imagino que o ritmo normal possa ser. Entediante, pode levar à desmotivação se o currículo não for desafiador o suficiente para eles. E o perfeccionismo que a gente falou vira um problema? Pode virar. Medo de errar, dificuldade enorme em lidar com frustração. Qualquer falha parece o fim do mundo. Puxa. E isso pode levar a quadros mais sérios, tipo ansiedade. Sim, infelizmente. Ansiedade e depressão são mais comuns nesse grupo. Muito por causa dessa pressão toda, interna e externa, e o sentimento de não pertencimento, Essa pressão do rótulo de superdotado deve ser pesada. muito pesada. Pode gerar a síndrome do impostor, a pessoa acha que é uma fraude, que não merece o reconhecimento, isso mina a autoestima. Nossa.
É um risco real para a saúde mental, então. Com certeza. Por isso, a autocompreensão, a aceitação são tão importantes. E um alerta que as fontes trazem é para não tentar frear a inteligência com remédios sem necessidade, sabe? Tipo, medicalizar para conter a pessoa. Exato. Como se a inteligência fosse o problema e não uma característica que precisa de apoio e entendimento. Entendi. E voltando à sensibilidade que você mencionou, não é só emocional, né? Tem a parte sensorial. Fundamental. Muitas pessoas com AHSD têm um processamento sensorial diferente. Podem ser hiper, ou seja, muito sensíveis, ou hipo, pouco sensíveis a estímulos. Luz, som, toque, cheiro. Tudo isso. E aí a gente vê uma sobreposição com o que acontece no TEA, o autismo, e no TDAH. É aí que entra o tal do stimming, aqueles comportamentos repetitivos. Exatamente. O stimming, balançar, mexer as mãos, repetir sons, é um jeito que o cérebro encontra para se regular, para lidar com muita informação sensorial ou com ansiedade. Lembro daquele vídeo do TikTok que mencionamos falando das etiquetas de roupa, de barulho de mastigação. Perfeito. Ilustra como algo pequeno para a maioria pode ser uma barreira sensorial enorme para quem tem essa sensibilidade. Incomodo com textura de comida, de roupa, barulhos altos que chegam a doer. Isso afeta muito o dia a dia, imagino. Mas como diferenciar ASSD do TEA, por exemplo, se tem essa sobreposição sensorial? É uma pergunta-chave. A diferenciação é crucial. Embora o sensorial possa ser parecido, no TEA geralmente a gente vê desafios maiores na interação social recíproca, sabe? Na troca social. E os interesses tendem a ser mais focados, mais restritos. E no ASSD? A empatia costuma ser alta, às vezes até demais, e os interesses são múltiplos, embora muito intensos. A pessoa pode pular de um assunto para o outro com a mesma paixão. Entendi. E é diferente também da síndrome de Savant, né? Sim, muito diferente. Savant é aquela habilidade extraordinária numa área bem específica, tipo cálculo ou música, mas geralmente junto com déficits intelectuais em outras áreas. No HSD, o potencial intelectual geral é elevado. E sobre o stimming, então, a ideia não é reprimir? De forma alguma. É entender que é uma ferramenta de autorregulação. Suprimir pode gerar mais ansiedade. Recursos como abafadores de ruído, objetos para mexer, podem ajudar muito. O sensorial é mesmo uma peça muito importante nesse quebra-cabeça. Com toda essa complexidade, como as fontes sugerem que seja feita a identificação? Não parece simples. Não é mesmo? O ideal é que seja precoce, claro, e multidisciplinar. Precisa envolver psicólogo, pedagogo, a família, os professores observando a criança em vários ambientes. E não só teste de QI, então. Não só. Olhar o comportamento, o desempenho, a criatividade, a motivação. É um quadro completo. E uma vez identificada a HSD, qual o caminho para o apoio? O suporte adequado é tudo. Na escola, pode ser enriquecimento curricular, dar mais desafios, projetos extras. Ou até acelerar de série em alguns casos. Sim, a aceleração pode ser uma opção, avaliada caso a caso. Mas o acompanhamento psicológico também é fundamental. Para a pessoa e para a família, imagino. Exatamente. Para lidar com as pressões, construir autoestima, entender essa forma diferente de ser e de sentir. E criar ambientes, né? Ambientes que valorizem a curiosidade, que aceitem o erro como parte de aprender. Configuração neurológica com um potencial enorme, mas cheia de nuances, desafios e com essa questão sensorial bem marcante que precisa de atenção. Exato. Entender isso é o primeiro passo para pais, educadores e para quem se identifica com essas características. E essa compreensão faz toda a diferença para o bem-estar, né? Totalmente. A compreensão e o manejo adequado são a chave para que essas pessoas possam não só lidar com os desafios, mas realmente florescer, sabe? Desenvolver todo o seu potencial de forma saudável. Perfeito. E fica talvez uma reflexão final para a gente pensar. Considerando essa sensibilidade toda, a pressão social que essas pessoas com ASD costumam sentir, como é que a gente pode, como sociedade, criar ambientes melhores? Ambientes na escola, em casa, no trabalho. Sim, Ambientes que não só identifiquem, mas que realmente nutram, que incluam de verdade esses neurotipos diferentes, que valorizem o que eles trazem de único, em vez de focar só no rótulo ou na dificuldade, né?